Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, continuamos com Senhora de Bom Despacho. E eu quero pedir a intercessão de Senhora de Bom Despacho por ti que nos acompanha. Que o teu dia seja abençoado. E hoje temos para a nossa meditação o livro de Isaías, o nosso companheiro de caminhada. Isaías, capítulo 29, versículo 17 a 24. Meus irmãos, Isaías é um homem de esperança, mas Isaías também nos traz palavras fortes, palavras duras, palavras que fazem tremer o nosso coração e nos leva também a uma reflexão. Diz Isaías ao longo do texto: o tirano deixará de existir, o escarnecedor desaparecerá, e serão exterminados os que só pensam no mal. Meus irmãos, eu acredito piamente na palavra de Deus. Escute com atenção esta palavra. O tirano deixará de existir, o escarnecedor desaparecerá, e serão exterminados os que só pensam no mal. Não vale a pena desejar o mal para outro. Não vale a pena ser mau. Não vale a pena ser maldoso, meu irmão. Não vale a pena prejudicar o outro. É desnecessário. Escute com atenção a palavra de Deus. O tirano deixará de existir. No fundo, o Senhor vai te dizer: tu que és tirano, tu que és mau, hás de morrer, hás de tornar pó, hás de sucumbir no caminho da vida. Diz mais o Senhor: o escarnecedor desaparecerá. Tu que bloqueia, tu que impede o outro de crescer, hás de desaparecer deste mundo. Ninguém vai te lembrar de ti, porque foste mau. Por que a igreja celebra os santos? Os protestantes nos acusam como católicos que nós temos imagens. Mas por que nós temos imagens na igreja? Porque foram modelos, homens e mulheres como nós, mas que viveram a virtude evangélica. Virtudes teologais, cardeais. Foram homens que praticaram a justiça, praticaram a caridade, a esperança, a fé, o amor, praticaram o bem. Por isso que a Igreja Católica tem sim, nos nichos, os santos. Porque é para nos fazer lembrar que é possível ser uma pessoa boa, que é possível ser bondoso, porque em nós está os atributos divinos. Em nós está a graça de Deus. São Paulo nos diz que o Espírito Santo habita em mim, que eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou o sacrário da palavra de Deus. Diz: serão exterminados os que só pensam mal. Há muita gente que só pensa o mal. Há muita gente que deseja só o mal. Então o Senhor diz-nos: serás exterminado. Então, diz o Senhor, aqueles que fazem a justiça, ou praticam a justiça, aquele que promove a justiça, terá o céu. Meus irmãos, é preciso promover a justiça, é preciso promover o bem, nós devemos ser promotores do bem. A nossa terra em concreto, o nosso país em concreto, a nossa família, a nossa igreja, a nossa sociedade necessita de pessoas que promovam o bem, promovam a justiça. Deixa de ser bloqueio, deixa de ser maldoso.
Seja canal de graça divina. Seja canal por onde passe o bem, onde passe o amor. Meus irmãos, irmãs, que das nossas mãos saia a bênção. Saia a bênção de Deus. Por isso, o Salmo 26 nos ensina: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, meus irmãos, em Deus nós temos proteção. O Senhor é minha luz, minha salvação. A quem hei de temer? Se o Senhor é minha segurança, se o Senhor é meu protetor, por isso que nós temos os santos. Os santos não temeram o sofrimento. Por isso que nós temos, a Igreja Católica tem os mártires. Quem foram os mártires? Foram homens e mulheres que deram vida. São homens convictos, homens que não temeram os tiranos. E o mundo já conheceu tantos tiranos. E eles ficaram no passado. Os santos, homens convictos, homens com fé, homens com caráter, são recordados ainda hoje. Por que nós lembramos Santa Teresa de Calcutá, ou Madre Teresa de Calcutá? Porque foi uma mulher que não temeu. Uma mulher que saiu às ruas servindo, doando vida. Por que a Igreja Católica venera Santa Josefina Bakhita, aquela santa sudanesa? Ela foi vendida como escrava, foi maltratada. Mas uma mulher virtuosa, uma mulher de fé, uma mulher de esperança. Por que nós veneramos Santo Antônio? Um homem virtuoso, um homem sábio, um homem de intimidade profunda com Deus. Os protestantes não conhecem nada da vida dos santos. Os santos são os nossos intercessores. É preciso conhecer as riquezas. Meus irmãos, a quem hei de temer? Fome? Hei de temer tirano? Hei de temer aquela pessoa que deseja o mal para mim? Não. Quando alguém deseja mal para ti, reze, peça a graça divina sobre aquela pessoa e serás sempre abençoado. Diz o salmista: o Senhor é protetor da minha vida. Deus protege a nossa vida, a tua vida, a minha vida. Então, se Deus protege a minha vida, de quem hei de ter medo? De ninguém. De ninguém, meus irmãos. Porque a nossa vida foi nos dada para ser doada. Por isso que o Padre, quando ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, aqui começa outra missa. No fundo, terás que tornar-te outra Eucaristia na vida daquele ou daquela que cruzar a tua história, cruzar o teu caminho. Meus irmãos, uma coisa podemos pedir ao Senhor: habitar na casa de Deus, ter a graça de alcançar o céu, ter a graça de experimentar já neste mundo a paz, ter a graça de gozar do céu neste mundo, ter a graça de manter sempre de pé. São as coisas que nós podemos pedir ao Senhor. Porque muitas vezes eu tenho tanto dinheiro, mas não tenho saúde. Eu sou um desgraçado. Eu tenho tantos bens e a minha família está de pernas para o ar, porque não existe amizade entre os filhos. O que vale a pena? Para quem serão os bens que tu tens? O que vale a pena é ter um prado se eu rejeito e desprezo os que estão dentro daquela casa?
e são os meus. O que vale a pena? Meus irmãos, vamos desejar o bem uns para os outros. Vamos vencer o mal, o egoísmo, ciúmes, inveja, tudo aquilo que empobrece-nos, como homem e mulher. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça deste nosso tempo, este mês de dezembro, um tempo de graça, um tempo novo. Amém.